tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Venho aqui trazer mais uma dica para vocês, mulheres lindas, maravilhosas. Adorei, todo mundo curtindo os meus vídeos. Podem curtir, compartilhar, me ajudar a divulgar. Esse é o intuito, é ajudar vocês e preciso da ajuda de vocês também para compartilhar, certo? Então podem ficar à vontade. Então vamos lá, hoje eu já estou com a minha pele preparada, vou ensinar vocês a fazerem um olho, um make básico com sombra, tá? Então já usei, claro, minha queridinha dupla 3 em 1 de limpeza hidratante, tá? Jamais eu faço uma maquiagem sem. Passei a solução diurna, então que é o protetor solar, tá? Aí eu preparei a minha pele com primer facial, principalmente nesses dias de calor, ele forma uma película, tá? E ajudando que os poros produzam menos oleosidade. Base líquida acabamento mate, a minha é bege 4. E corretivo yellow, corretivo amarelo, tá? Passei um pouquinho de blush, aquele blush que eu gosto, mais alaranjadinho, que é o Sparkling Cider. E tô aqui pra fazer a parte da sombra, dos olhos. Ah, e muito importante também, antes do blush, principalmente também agora nesses dias de calor, o pó solto translúcido, tá? Ele ajuda a disfarçar linhas e imperfeições e ajuda a deixar a pele sequinha ainda por mais tempo. Se usar o primer, a base, que já é de acabamento mate, e o pó translúcido, a pele fica fantástica o dia todo, não escorre, não fica oleosa, tá? Então fica a dica. Muito bom esse pó translúcido. Então vamos lá, vou começar antes da sombra, vou passar um pouquinho do primer de sombra, tá? Ele é uma embalagem do tamanho do corretivo, vou fazer igualzinho eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Então eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, no dorso da mão, que fica mais fácil para eu ver a quantidade. Vou pegar, gosto do dedo anelar, como eu já falei que é o dedo que tem menos força, e vou espalhar na pálpebra móvel e também no cantinho do olho e também abaixo da sobrancelha, que é onde eu vou aplicar a sombra. O que o primer faz? A mesma coisa que o primer facial, ele ajuda a fixar ainda mais a maquiagem do olho com a sombra, né? No caso, o primer facial com a base. E ele deixa a sombra mais intensa, um tom mais intenso. Eu vou mostrar pra vocês. Então, coloco mais um pouquinho embaixo da sombra, da sobrancelha e no cantinho do olho, que é onde eu vou iluminar. E na pálpebra móvel. Quando vocês passarem, quando passa, ela fica meio branquinha, tá? É normal, depois some. E o primer de sombra é um pouquinho mais grosso que o primer facial. Então, vamos lá. Para aplicar a maquiagem, eu uso primer, tudo, eu uso as mãos, tá? Mas para aplicar base, as sombras, enfim. Aí o legal é usar o pincel, tá? Então, embaixo da sobrancelha, cantinho do olho. E a boca aberta, né? Prontinho, espalhei tudo. Então, vamos lá. Pincel de sombra. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é o pincel de sombra, tá? Ele é bem molinho e dá pra espalhar facilmente. Vou começar usando... Caiu tudo aqui agora. Vou começar usando uma sombra rosa clarinha. Ela chama Tickled Pink. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Tickled Pink, tá? Então, eu vou pegar um pouquinho da sombra levemente. Antes de aplicar qualquer sombra nos olhos, o que a gente faz? Ó, bate, tira o excesso, principalmente sombra escura, tá? Então, tira o excesso e vai depositar e não esfregar a sombra, ó. Eu vou depositando na pálpebra móvel. E é um rosa bem clarinho que dá pra usar. Esse make que eu tô
que eu tô ensinando, dá pra usar tanto durante o dia quanto à noite, tá, gente? Aqui quem gosta de mais, que carregue um pouquinho mais, pode usar. Eu vou usar um marrom depois, na parte externa, mas pode usar um preto, tá? Não tem regra. Tira o excesso. Fecha a boca. É incrível, né, gente? Passar maquiagem e dar comida pra criança, não tem como a gente não ficar de boca aberta. É automático. Fechei, ó. Deixa eu arrumar um pouquinho a luz aqui. Aí, agora sim. Mais um pouquinho. Eu gosto bastante de fazer, de marcar o côncavo, tá? O famoso côncavo, com aquela sombra famosa, assim, na barra. Hoje eu não vou fazer porque eu quero ensinar uma maneira simples. Senão você já começa a complicar, tem gente que não consegue fazer, tá? Mas uma próxima eu vou fazer sobre o côncavo. Tiro o excesso da sombra anterior, tá? Eu sou assim, eu vou tirando no dorso da mão, a hora que eu termino de me maquiar, minha mão tá inteira suja. Mas é assim mesmo. Agora, eu vou usar no canto externo, ou melhor, antes da sombra escura, eu vou iluminar as áreas dos olhos no cantinho e abaixo da sobrancelha. Então, eu vou usar um pouquinho de sombra rosa. Essa branquinha que chama Crystalline, tá? Então, eu vou pegar um pouquinho dela e vou passar abaixo da sobrancelha, ó, como já dá uma luminosidade bacana. Ó, olha a diferença. E quem disse que não pode usar brilho durante o dia? Pode sim, é claro que a gente tem que ter bom senso, né? Não pode usar um monte de paetê, lantejola e brilho nos olhos, não. A gente tem que ter bom senso. Ó, então, eu iluminei aqui, abaixo da sobrancelha, nessa curvinha, onde afina a sobrancelha, até o final da sobrancelha, tá? Depois eu vou fundir as sombras. E cantinho interno dos olhos. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar no começo. Quando vai usar sombra, o ideal é a gente escolher sempre 3 tons. O mais clarinho, o médio e o mais escuro. É o que eu vou fazer, tá? Então, o mais clarinho para iluminar, onde eu tô fazendo aqui, cantinho e sobrancelha. O médio, que eu gosto de começar sempre por ele, já preencher a pálpebra móvel. E o mais escuro, que eu gosto de colocar no canto externo do olho. Que eu vou usar um marrom, que não é tão escuro, mas de todos eles é o tom mais escuro, tá? Como a sombra é clarinha, não tem problema se a gente der uma passadinha, uma fundida, tá? Que o ato de fundir as sombras chama esfumar, tá? Não é esfumaçar, é esfumar. Esfumaçar vem de fumaça. Esfumar é o ato de fundir os tons de sombra, enfim, tá? Então, ó, eu tenho o pincel de esfumar também. Então, já iluminei. Deixa eu tirar o estojo daqui, senão eu vou derrubar tudo. Pincel de esfumar, tá? Então, eu vou fundir para não ficar aquela coisa marcada, para não dar para perceber onde começa e onde termina, tá? Então, olha a diferença. E agora, com um tom mais escuro, vou escolher o Chocolate Kiss.
maravilhoso. É um marrom, não dá pra ver muito bem aí, mas quando eu passar no olho vocês vão conseguir enxergar. É uma cor de chocolate mesmo, com leve brilho, tá? Então eu vou pegar um pouquinho da sombra e vocês vão imaginar agora uma letra V deitada. É o que eu vou fazer no canto externo do meu olho. Então, imagina aqui, ó, uma letra V deitada, ó, pra cima e pra baixo. Deposito. Eu posso dar uma riscadinha de leve no começo só para eu delimitar aonde eu vou continuar, tá? Mas desde que eu não esfregue muito, para não acontecer de ficar borrando e caindo sombra aqui. E daí você ficar desesperada. Ai, meu Deus, o que eu faço? Agora eu tiro toda a maquiagem? Não, não se desespere. Eu também vou gravar um tutorial sobre isso, tá? Fiquem ligadas. Não reparem nas minhas unhas, que estão de base somente. Eu tava com um esmalte verde que impregnou, saiu as pontinhas e impregnou na minha unha quando eu fui tirar. Então, melhor pelo menos deixar sem, não ficar com aquela ponta descascada, né? Que dá a impressão de desleixo, e passar uma basezinha, pelo menos até fazer a unha. Sempre tiro o excesso, tá? Então, ó, uma letra V deitada de um lado e do outro. Não vou carregar muito, porque é um make dia. E depois preencha aqui o meinho da letra V, ó. Certo? Não passem. Pode passar só um pouquinho aqui, ó, do término dos olhos, tá? Porque senão o que acontece? O olhar fica caído, tá? Então, se passar muito, fica uma coisa exagerada e acaba caindo o olhar. E agora eu vou esfumar. Para não ficar aquele risco. Trazendo a sombra mais escura para mais clara. Passar só mais um pouquinho, tá? Tá aí. Muito fácil, né? Agora eu vou pro lápis retrátil. Gosto do Deep Brown, principalmente durante o dia, ele é mais leve, então é o marrom. Aquela mesma maneira que eu ensinei, então, na marca d'água, dos cílios inferior. Não precisa ir tudo. Vou esfumar, né, com aquela borrachinha. Pode usar também o pincel de esfumar, tá, gente? É que como eu já falei no vídeo anterior, essa é uma embalagem de um lápis edição limitada da Mary Kay e eu guardei para usar essa borrachinha de esfumar, essa espuminha. Na parte superior. Faz o risquinho. Quem assistiu o tutorial do olho gatinho sabe. Quem não assistiu, assiste. Faz o risquinho para delimitar e aí puxa. Importante não deixar, é passar bem próximo, bem rente aos cílios, não deixar aquele branquinho. Faz o risquinho e puxa. Bem rente aos cílios, para não deixar aquele espacinho branco que fica feio. Dá a impressão que você não enxergou direito para fazer a maquiagem.
certo? Os cabelinhos. Máscara de cílios fantástica, Lash Love, amo de paixão. Tem muita gente que acha que eu uso cílios postiço, eu não uso, tá? É meus cílios mesmo. Mas vocês vão ver a diferença, inclusive num vídeo anterior que eu também já gravei. Um olho com e um olho sem. Lembrem-se, nunca apertem, nunca empurrem para não ressecar a máscara. Girem ela lá dentro, o pincelzinho. E ó, por baixo, zigue-zague, sempre puxando para cima. Por cima dos cílios, como se estivesse fazendo um rolinho, ó. Dá uma giradinha no pincel. E por baixo, de novo, esticando. Uau! Gente, olha a diferença que vocês estão vendo aí, ó. Por baixo, meus cílios. Olha um olho e olha o outro. E zigue-zague. E pode passar quantas camadas quiserem, tá? Ó, com Lash Love, sem Lash Love. Fantástica essa máscara, não vivo sem. Às vezes eu deixo de usar batom, mas a máscara não. Por baixo. Tá acabando, meu tempo já tá estourando, mas assistam até o fim, por favor. Por cima. Dá uma giradinha no pincel, só cuidado pra não encostar. Por isso que eu inclino a cabeça pra trás, tá? Pra não manchar a pálpebra. Então tem todo um truque. Além de enxergar melhor pra passar nos cílios, claro. Zigue-zague, zigue-zague, sobe. Pra separar os cílios. Incrível. Essa máscara de cílios, ela tem umas fibrinhas na composição que ajudam a encorpar mais os cílios. E vocês podem ir de menos volume para mais volume, dependendo do tanto de camadas que usar, tá? Embaixo eu passo só um pouquinho, ó, com a pontinha do pincel, aí eu inclino ao contrário a cabeça, tá? Mas levemente. E por último, meu batom que caiu aqui no chão. Vou sumir. Desculpa, gente, é que eu separei ele, que eu amo ele de paixão. Ele é lindo. Ele é um nude com brilho, tá? Então, esse daqui é o Sheer Blush. Ele é lindo, 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 lindo. Ele dá um toque claro no lábio com brilho, tá? Então, vamos lá. Esse não tem perigo de marcar o dente. Então é isso. Meu make já está pronto para um dia lindo de verão, de calor. Quase estamos no verão, né? Mas já podemos considerar. E posso sair tranquilamente, mesmo de sombra nos olhos. Brilho e sombra, ok? Então, espero que eu tenha ajudado mais uma vez. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem. E curtam e compartilhem meus vídeos, tá bom? Aceito sugestões também. Um super beijo para vocês!